Olá a todos e a todas, sou a psicóloga Joyce Maciel, de Sinop, Mato Grosso, sou membro do Conselho Fiscal da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso e este é o Conhecendo a Profissão, o programa da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso que apresenta as atuações dos profissionais de psicologia. Siga as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para poder receber todas as notificações dos nossos vídeos. No episódio de hoje, nós vamos estar conversando com a Sandra Regina da Costa. Sandra é formada em Psicologia pela Universidade Católica de Santos de São Paulo, tem licenciatura plena em Psicologia pela Universidade Católica de Santos, Pedagogia pela Unijales de São Paulo. Ela é pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculdade Invest de Ciência e Tecnologia, pós-graduanda em Psicologia Forense e Criminal pela Unileia Educação Digital, além de ter extensões em Políticas de Saúde Pública, crack e outras drogas pela Universidade Federal de Mato Grosso, e especialista no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense pelo CNJ. Sandra, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui conosco. E você pode falar um pouquinho mais da sua trajetória, da sua experiência profissional, por onde tu já passou e o que você está fazendo atualmente para o pessoal conhecer você? Tá certo. Bom, eu sou formada há 20 anos, né, como você falou, pela Universidade Católica de Santos, e aí, assim, no início eu comecei, acho que como todo mundo começa, através do consultório, né, lá em São Paulo, mas logo eu vim para o estado do Mato Grosso, e aqui eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, onde inicialmente eu comecei nos CRAS, né? Comecei trabalhando no CRAS, passei pelo CONDIP, né? É o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e logo fui para a alta complexidade, onde eu trabalhei na Casa de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. E, assim, o meu perfil, eu sempre gostei muito da área de alta complexidade. Muitas vezes as pessoas não gostam, não querem trabalhar, não se sentem bem, mas assim, eu sempre me identifiquei com essa área. Então, eu me dei muito bem na Casa de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, e eu fiz um credenciamento, né, para o fórum da comarca aqui de Cuiabá, e eu estou há 5 anos, né, exercendo a profissão de psicólogo no fórum, né, e assim, lá no fórum, hoje em dia, nós atendemos todas as comarcas, né, desculpa, todas as varas, né, as varas cíveis, criminais, fazendárias do fórum. Então, assim, é bastante trabalho, é uma área bastante dinâmica, onde você tem que se identificar com a demanda, porque não é fácil trabalhar, né? A gente tem entendimento de quem está no fórum é para resolver alguma coisa, né? Quem está no fórum, quem vai para o fórum já vai fragilizada, né? Já vai inseguro, já chega lá com medo, né? Então, nós temos que estar preparados para trabalhar e receber essa demanda, né? Então, nós atendemos, em média, ali umas 14 varas, como eu falei, nós atendemos até vara fazendária, né? Algum tipo de litígio, terras, sim, nós atendíamos, né, a vara de violência doméstica, né? Só que pela desembargadora, ela designou uma equipe para trabalhar só com a violência doméstica, né? E agora a violência doméstica nós não estamos trabalhando, né? Eu trabalhei 4 anos com a violência doméstica, agora há 1 ano a gente não estamos trabalhando, a gente está trabalhando com a vara da família, né? Onde nós atendemos muito litígio de família, briga por guarda de criança, crime de alienação parental. Nós temos que fazer a averiguação em loco, juiz, conforme a determinação judicial, né? Em geral, o juiz, quando ele está atendendo, que ele tem alguma dúvida em relação à dinâmica familiar,
cotidiano dessa família, ele solicita, ele determina, aliás, o juiz não solicita, ele determina, né? Ele determina que o técnico, ele vai fazer a averiguação em loco, né? Então, os técnicos precisam se deslocar até a residência da família para saber a atual situação ou condição dessa família de receber essa criança, que muitas vezes eles estão separados, aí tem essa questão de suspensão de poder, né? Familiar, então é litígio muito pesado que a gente pega, então a gente também tem que ter um certo equilíbrio, a gente tem que estar preparado, inclusive teoricamente, né, para que a gente possa responder à altura daquilo que o juiz espera da gente, né? É um trabalho bem extenso, pelo que você está me falando, porque atender todas essas varas, atender todas essas demandas, todos esses casos, isso exige muito do psicólogo, né? Pelo que você está me falando. E como essa forma de trabalho atualmente sua, você atua sozinha ou você tem colegas que atuam com você aí? Como que é esse trabalho? Ele é em equipe com você, só você como psicólogo ou tem mais aí? Nós temos uma equipe de 16 psicólogos, desculpa, 16 técnicos, né? Entre psicólogos e assistente social. Em geral, o trabalho ele é interprofissional, do psicólogo junto com o assistente social. O juiz, quando ele tem alguma dificuldade de entender alguma demanda, ele determina o estudo psicossocial, né? Entretanto, existem algumas situações específicas e pontuais, onde ele determina, quando ele tem dúvida em relação ao comportamento da família, né? A questão mesmo da família estar cometendo algum crime contra a criança de alienação parental, então ele solicita o técnico psicólogo que faça esse atendimento. Então, tem alguns atendimentos que o técnico ele faz sozinho, assim como o assistente social também, alguns trabalhos que o juiz ele determina, que são apenas sociais, né? Nós, no nosso caso, nós atendemos vários litígios, como eu falei, crime de alienação parental, às vezes situações comportamental do pai, da mãe, uso ou abuso de entorpecentes. Também nós trabalhamos com a visita assistida, quando a visita assistida acontece quando uma das partes pode colocar a vida da criança em risco, mas ela pretende dar continuidade à visitação ao filho. Como esse é um direito da criança, em geral, o juiz ele determina que essa visita seja uma visita assistida. Então, essa visita assistida ela pode ser apenas pelo psicólogo ou apenas pelo assistente social, assistida, né, supervisionada lá dentro do fórum, que pode ser feito por um dos técnicos, não necessariamente os dois técnicos. Muitas vezes o juiz ele determina que seja pelos dois técnicos, é necessário, né, porque uma vez que a gente acompanha essas pessoas, nós temos que estar fazendo relatório para o juiz, né? Então, o juiz ele sempre vai solicitar algo pontual para você. Né? Então, assim, a gente sempre tem que estar atenta às determinações judiciais, a determinação que o juiz impõe para a gente, né? O que ele quer daquela família, o que ele quer daquele trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, o psicólogo também, ele aplica os testes, né? Inclusive para a área criminal, nós fazemos testes de personalidade para dosimetria da pena, que o juiz, ele valoriza muito esse tipo de teste, né? Porque vai ajudar ele a pesar, né, a condenação do réu, né? Então, esse teste, ele vai auxiliar, né, na condenação ou na soltura do réu, né? No que for homologado pelo juiz. Né? Tem o depoimento especial também, que, em geral, teoricamente, qualquer técnico pode fazer. Contudo, o psicólogo, ele é o mais preparado
né? Porque ele trabalha com comportamento, ele entende as fases do desenvolvimento do ser humano, né? Mas, assim, o depoimento especial tem algumas situações que, infelizmente, tem aí uma situação com o conselho, né? Porque o conselho, ele não reconhece o depoimento especial como uma prática do psicólogo, assim como o serviço social também não reconhece como uma prática do assistente social. Então, existe essa situação, entendeu? Mas como nós somos, nós estamos dentro do Tribunal de Justiça, dentro do fórum, uma vez que chega essa determinação, essa intimação para o técnico, nós não temos como negar isso para o juiz, porque nós somos intimados, né? Então, nós fazemos o depoimento especial, eu sou especialista no depoimento especial, me especializei, é muito difícil, não é fácil, porque ali você lida com situações extremas do ser humano, com crimes bárbaros, absurdos, né? Então, você tem que, por isso eu digo, você que for entrar no fórum, que tem esse desejo, você precisa estar muito bem preparado emocionalmente, psicologicamente, porque não é fácil. Tô vendo, porque assim, são muitas demandas para o psicólogo atender. Então, por isso que eu perguntei se você tinha colegas, porque uma pessoa sozinha não consegue. Então, ter essa equipe técnica, igual você falou, multidisciplinar, você trabalha em conjunto com outros colegas ali para poder estar, eu imagino que separando os trabalhos, cada um fica com uma coisa, daí um trabalha com isso, outro trabalha com aquilo. Nossa, nunca tinha parado para pensar no quanto isso exige do profissional aí dentro, do quanto tem, além de todas essas demandas, por exemplo, igual você falou do depoimento especial, é um momento que o psicólogo ele vai ouvir na íntegra, eu imagino, aquilo que aconteceu de fato. Os fatos. Então, Detalhadamente. detalhadamente. Então, você tem que ter uma estrutura muito boa e você tem que estar muito bem preparado para ouvir aquilo sem se deixar abater, que fala, né? Sem, Se sem envolver xingar, emocionalmente. sem se envolver com aquela situação e tem que ter um profissionalismo muito forte ali nesse momento, eu imagino. Tem que ter muita lucidez, você tem que estar muito firme, entendeu? Porque são coisas assim absurdas. Normalmente a gente trabalha o depoimento especial, ele é feito com crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência, né? Todo tipo de violência, mas especificamente a gente trabalha com estupro de vulnerável, né? Então são situações extremas, né? Principalmente quando lida com criança. Grande parte dos técnicos não se colocam disponível para poder estar atendendo essa demanda, porque, de fato, é uma demanda muito pesada, que requer muito do seu emocional, então você tem que estar muito firme, você tem que se identificar muito com a demanda, para que você consiga lidar com essas situações sem que você tenha esse envolvimento pessoal, né? Dá para dizer que tem que ter um pouco de frieza para poder se colocar, né, numa situação assim de que você tem que ouvir esse depoimento, você tem que ter essa frieza pessoal, porque algumas pessoas dizem isso, que o profissional que ouve esse tipo de depoimento, ele é frio, porque ele nem se abala, ele nem acontece nada com ele, ele está só ouvindo, então ele é muito frio, é muito... A gente ouve esses mitos, né, por aí. Não necessariamente, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro, amo crianças, trabalhei com crianças a vida inteira, mas é assim, é aquilo que eu falei da identificação com a demanda, né? Quando você gosta daquilo, quando você se identifica, não é que eu não gosto do depoimento especial, não gosto de escutar todas aquelas situações, mas eu gosto da criança que está ali. Então, quando você se identifica, por exemplo, eu estou ali no sentido de proteger, garantir os direitos de proteção daquela criança, né? Então, você começa a desenvolver, digamos, um mecanismo de defesa, né? No início não é muito fácil, mas com o tempo, né, a gente vai adquirindo aí um mecanismo de defesa, onde você escuta, você consegue filtrar, né, o que é seu, pessoal, e o que é do histórico que você está escutando ali, né?
Lógico que tem algumas situações que são muito mais marcantes, que você acaba vindo para casa pensando naquilo, né? Mas isso não abala o seu cotidiano, o seu dia a dia, sua saúde mental, né? Então, você tem que estar muito bem preparado e tem que se identificar com a demanda. Se não se identificar, é complicado, porque você pode... Se você coloca o seu emocional na frente, você acaba desestruturando, né, aquela entrevista que é muito necessária para o parecer do juiz, né? São duas vidas que estão ali em jogo, né? É a criança, né? E a pessoa que está lá do outro lado, é o réu também. Então, algumas situações a gente pega a criança que está sendo alienada, então ela acaba mentindo, né? Acusando o réu e acaba mentindo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai direcionar essas entrevistas, né? Porque quem direciona as entrevistas é o psicólogo, é a pessoa que está à frente ali com a criança, né? O juiz, depois, ele faz as perguntas para você, mas ele faz através de um ponto. Então, não é ele que está ali com a criança conduzindo a entrevista. Quem conduz é o técnico. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de a sua relação com a criança ali dentro, né? Tem que ser uma relação bem... você tem que separar, você tem que saber separar o que é conteúdo seu e o que é conteúdo daquela demanda que está vindo para você. Entendeu? Entendi. Parece ser bem puxado mesmo. Sandra, quando a gente fala da psicologia, né, nesse âmbito de trabalho, existem dúvidas entre a psicologia jurídica e a psicologia forense. As pessoas confundem uma coisa com a outra. A sua área de atuação é a psicologia forense criminal, não é? Isso, então, é assim... Daí a pessoa ela confunde com, mas aí o psicólogo jurídico. Qual que é a diferença entre a psicologia jurídica e a psicologia forense? E também tem a criminal agora, né? Então, assim, todos nós ficamos ali nesse barquinho além, assim, olhando essas três áreas e pensando qual é a diferença dessas áreas. Então, é assim... existe mesmo essa confusão que as pessoas fazem, né? Nos Estados Unidos, a psicologia forense, ela é voltada mais para... É uma área onde você faz a aplicação dos testes, você vai avaliar as questões psicológicas, se existe algum transtorno, alguma disfunção psíquica no indivíduo, né? Então, lá, a psicologia forense é voltada para isso. Então, veio para o Brasil essa ideia de que a psicologia forense seria trabalhar com isso apenas, né? Então, junto com a psicologia jurídica, misturou. Então, acontece mesmo, as pessoas têm mesmo essa dificuldade de entender, porque, na verdade, os técnicos são os mesmos, entendeu? Um psicólogo jurídico que trabalha, nós que estamos dentro do fórum, nós pensamos assim, para não confundir. Nós, dentro do fórum, nós fazemos o quê? A psicologia forense, entendeu? Nós entendemos que a psicologia jurídica, ela está além das portas do fórum, né? Por exemplo, um psicólogo que ele vai atuar numa causa como um auxiliar técnico, ele pode ser um psicólogo forense, né? Ele pode fazer o credenciamento, prestar um concurso e ele entra como psicólogo forense. Agora, o psicólogo forense que está dentro do fórum, para ele é complicado ele sair do fórum para prestar esse serviço para as partes, porque o psicólogo jurídico, ele vai auxiliar as partes do processo. E o psicólogo forense, ele está à disposição do Tribunal de Justiça, do juiz, né? Então, nós estamos auxiliando o parecer do juiz, e o psicólogo jurídico, ele vai auxiliar as partes, né? O psicólogo jurídico, ele pode ser um auxiliar técnico, mas o psicólogo forense não tem como ele sair do fórum para auxiliar a parte, entendeu? Para dar um resultado para o próprio Tribunal de Justiça, sendo que nós já estamos lá para isso, entendeu? Nós não podemos sair das portas do fórum para fora. E o psicólogo jurídico, ele já pode entrar para o fórum, fazer o trabalho, prestar o concurso e trabalhar dentro do fórum.
Então, é meio confuso mesmo, mas basicamente trabalhamos com os direitos, né, a garantia dos direitos das partes que estão ali. Olha, eu diria que essa diferenciação ela é mais assim no âmbito dentro da relação de trabalho mesmo, né? Porque só quem trabalha lá dentro sabe diferenciar bem. A gente que está aqui fora, a gente diz, é psicólogo forense, é psicólogo jurídico. Mas é bom entender essa diferença principalmente porque, como você falou, a pessoa ela tem que se identificar, né, com essa demanda, ela tem que se identificar com esse trabalho e ela tem que estar disposta e ter estrutura para isso. Então, eu imagino que ela já vai se preparando para isso, né? Ela não vai, tipo, tô aqui fazendo nada, vou lá ser psicólogo forense, né? Ela vai se preparando, ela vai criando, eu imagino, esse gosto pela psicologia forense desde lá da graduação. Então, é bom entender essa diferença, justamente porque vai ter um momento que a pessoa ela vai querer trabalhar nessa área, né? Digamos que ela, igual, por exemplo, eu estudava muito essa área na faculdade, né? Só que a forma como você falou me fez perceber que tem que ter muita estrutura mesmo, muito preparo. Então, se eu estou querendo entrar nessa área, eu me preparei, eu estudei, eu fiz os cursos de formação, de pós-graduação, e agora eu estou preparada para entrar nessa área. Eu imagino que não é só lá chegar e toque, toque, toque na porta do juiz e entregar o currículo, né? Tem todo um trâmite ali de contratação. Como que foi o seu processo de contratação, ou como, assim, a pergunta de forma geral é como que é o processo de contratação no Brasil? Porque se ouve pouco, né, sobre esse processo de contratação desse psicólogo, dessa área em específico. Então, como que foi a sua contratação? Então, assim, aqui no estado do Mato Grosso, em geral, não existe concurso público. O Tribunal de Justiça, ele extinguiu o cargo de psicólogo. Então, não existe psicólogo, enfermeiro, médico, dentista, pessoal da área da saúde. Não tem concurso para a área da saúde dentro do Tribunal de Justiça. Eles extinguiram esses cargos. Então, dificultou muito o trabalho do técnico dentro do fórum. Né? Todas essas questões dificultaram o desenvolvimento do trabalho técnico psicológico dentro do fórum, muito. Então, o que acontece aqui no estado do Mato Grosso é o credenciamento, né? Então, existe o credenciamento, esse credenciamento de técnicos da área da saúde, ele é realizado de 4 em 4 anos. O credenciamento, ele é assim, você tem um contrato de 2 anos e que replica por mais 2 anos, ou seja, você pode ficar 4 anos dentro do Tribunal de Justiça, prestando serviço, né? Após esses 4 anos, agora saiu deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui, um provimento, né? Saiu um provimento onde a equipe técnica que prestou serviço durante esses 4 anos para o Tribunal de Justiça, ela não pode retornar antes de 1 ano. Né? Então, ela tem que ficar afastada do Tribunal de Justiça, dos trabalhos do Tribunal de Justiça, durante 1 ano. Só que esse 1 ano, ele vira 4 anos, porque o processo seletivo, ele é de 4 em 4 anos. Então, isso só veio dificultar mais ainda a inserção do técnico especializado dentro do Tribunal de Justiça. Né? Ou seja, o meu contrato, por exemplo, vence em 2014, 2014 eu tenho que sair, eu só posso voltar. 2014, não. 2024. Nossa, eu estou atrasada. Você está há muito tempo trabalhando já, né? Eu só posso voltar em 2028. Só em 2028. Só posso voltar ao meu trabalho recredenciamento em 2028. Então, isso aí acaba ocasionando aí a pessoa fica desmotivada, porque você precisa. Quando você está trabalhando fora, você precisa se capacitar. É impossível você trabalhar dentro de uma área tão específica, tão difícil como é o fórum, se você não estudar para isso, entendeu? Então você se capacita, né? Você gasta tempo, você gasta investimento financeiro, né? E quando é para você ter um mínimo de retorno, você não tem.
Então, daí já começam as dificuldades do técnico, né? Mas para você entrar nessa área, na área forense no estado do Mato Grosso, é através do credenciamento técnico. Credenciamento técnico. E esse credenciamento ele é realizado de forma física, eu tenho que ir até o local, ou é realizado de forma online? Olha, o último credenciamento foi de forma física, né? Agora, por conta da pandemia, e aí esses trabalhos, né, começaram a ser realizados, né, através Das plataformas online, será? isso, das plataformas, né? Então, não sei como vai ser o ano que vem, provavelmente vai ter processo seletivo o ano que vem para credenciamento. Olha só, para quem assistir esse vídeo e quiser se preparar, já começa a fazer os cursinhos aí, que ano que vem credenciamento. E esse credenciamento ele é feito será por currículo, assim, por currículo, ou você tem que fazer uma prova para isso? Não necessariamente, você não precisa fazer prova. É que, assim, os provimentos vão mudando, né, conforme, né, os anos vão passando. Então, o último credenciamento não foi através de prova, foi através do currículo e dos cursos profissionalizantes, né, e da experiência que você tem. Então, você tem que comprovar isso, né, é um processo simplificado, né, processo seletivo simplificado, né, onde você apresenta os seus currículos, seus certificados, e aí existe cada item tem uma quantidade de ponto, né? Quando você atinge o ponto, os pontos necessários, né, que eles solicitam, aí você é chamada. E aí existe a ordem classificatória, né, onde você vai sendo chamado, o técnico vai sendo chamado. Muitos técnicos não aceitam por conta do valor que é pago e por conta da demanda que é grande, né, da responsabilidade. Então, assim, muitos fazem e são chamados e não aceitam. Muitos. Uma grande parcela que não aceitam o credenciamento, E renunciam. a carga horária é 40 horas? Não é, a carga horária não é 40 horas, uma vez que nós somos profissionais liberais, né? Porque se eles determinam uma carga horária, aí gera o vínculo, né? O vínculo empregatício, que é o maior medo do Tribunal de Justiça, é que seja gerado vínculo empregatício. Por isso, eles já não fazem o concurso público, né? Porque eles não querem vínculo com a área da saúde. Então, eles não é carga horária, mas assim, você tem um teto salarial que você tem que atingir fazendo, nós recebemos por produtos, né? Cada laudo, cada relatório, cada informativo tem um valor. Quando você chega, por exemplo, na metade do mês, que você atinge o teto, né, salarial, aí os outros processos que vêm com determinação, com prazo, o juiz pede, solicita o que ele quer, então a gente retorna esses autos à vara informando que nós chegamos ao teto salarial. Então nós nós somos impedidos de fazer esses outros estudos, porque passa do teto salarial e o Tribunal de Justiça não faz esse pagamento, né, além do teto salarial. Nossa, mas isso é assim, eu olho pela visão do psicólogo, isso que prejudica a gente, né? Porque você acaba é quase como uma cota, né? Tem que atingir aquela cota, atingiu, pronto, agora tem que enviar de volta todos esses autos, aí acaba prejudicando atraso, né? Que eu imagino que tenham prazos esses trabalhos, aí prejudica o prazo, e daí você passa para outro colega, e daí o outro colega tem que pegar aquele trabalho. Não seria mais fácil fazer a contratação, então? Contratação por concurso público? Provavelmente, né? Creio que sim, mas Isso infelizmente existem muitas questões políticas, né? E aí acaba prejudicando bastante nessa área, mas quem sabe futuramente isso seja algo que, né, se bem trabalhado, eles mudem de opinião e vejam o quanto que é importante, né, a presença desses profissionais aí dentro. nós precisamos de apoio político das associações.
né? Então, a gente precisa muito do apoio dessas entidades, porque a gente vê que a área forense, como é uma área pouco conhecida, então nós temos também pouco suporte. Então, assim, tratando-se ainda mais do Tribunal de Justiça, tem até advogados que não querem algumas causas do Tribunal de Justiça, para entrar contra o Tribunal de Justiça, tem alguns advogados que não pegam causas, entendeu? Do Tribunal de Justiça, porque sabe que é um órgão muito poderoso, né? Então, para a gente entrar numa luta aí, no engajamento, a gente precisa de apoio político, a gente precisa de apoio das associações, e mesmo assim a gente encontra muita resistência do Tribunal de Justiça para estar reconhecendo o trabalho do psicólogo forense. Mas bem como outras áreas que vêm crescendo bastante no Brasil, como, por exemplo, a psicologia educacional e escolar, psicologia hospitalar, que agora, nessa época de pandemia, a psicologia hospitalar, ela teve o seu crescimento ampliado, né? Então, assim, as psicologias no Brasil, tirando a clínica, elas vêm criando o seu espaço, né? Então, à medida que vai ver que as pessoas dentro dessas áreas e até fora vão vendo o quanto elas são necessárias, o quanto impacta o trabalho delas e o quanto é importante a presença desse psicólogo nessas áreas, elas vão criando esses vínculos. Então, as psicologias do Brasil, elas estão tendo seus holofotes. Por isso que é tão importante a gente disseminar esse conhecimento para as pessoas que não sejam, além dos próprios psicólogos, que às vezes não têm conhecimento dessas áreas, os acadêmicos e as pessoas no geral, elas precisam conhecer o quanto tem de bom e o quanto tem de luta ainda, né? Então, quanto mais dissemina esse conhecimento, igual a gente está fazendo agora, que vai para o canal esse vídeo e daí vai ser disseminado, essas pessoas elas vão parar para pensar no quanto é importante, porque só quem tem contato com o profissional de forma direta sabe da importância dele, mas quem não tem contato, ela também precisa conhecer esse psicólogo, ela também precisa olhar para essa luta desse psicólogo e falar, poxa, eles precisam do nosso apoio, eles precisam do nosso suporte, então a gente vai ficar do lado deles. Então, é uma sementinha que se planta, e isso a gente vai colher lá no futuro. Talvez não você agora, né, mais para frente, os nossos colegas que entrarem futuramente, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, independente de quanto tempo seja, mas eles vão colher essa semente lá no futuro. Isso só que exige muita luta, e luta cansa, né? A gente ficar lutando contra o sistema às vezes cansa um pouco, mas essa galerinha que está vindo hoje em dia, pelo que eu percebo, eles vêm com bastante gás, eles vêm com bastante energia. Então, quem sabe são eles, né, que vão ajudar a dar esse suporte que tanto necessita. Sandra, da forma que você foi me falando, né, do tanto de coisas que você faz, você e seus colegas, né? Que você sozinho não faria tudo isso. Mas são muitas e muitas coisas. Eu fico imaginando como que é a sua rotina, desde o momento que você acorda até o momento que você chega em casa e terminou o seu horário de trabalho, porque eu imagino que você não fique parada, né? Em alguns segundos você deve sentar para tomar um café, mas eu fico imaginando como é a sua rotina de trabalho dentro deste ambiente, com tantas, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, relatório, laudo, entrevista, e daí tem o depoimento, e daí juiz, e, nossa, eu fiquei cansada só de imaginar, para falar bem a verdade. É muito dinâmico, é muita correria, são muitas responsabilidades, você não pode errar nos seus laudos, você não pode errar no seu parecer, né? Nas suas considerações técnicas, não pode existir erro, porque se você erra, o juiz ele vai basear as homologações dele através dos seus relatórios, das suas técnicas, né? Dentro do seu parecer técnico. E se você errar, ele está confiando no seu trabalho, né? Ele pode dar uma resposta errada também para a parte que está ali, né? Uma coisa bacana que eu acho que tem alguns juízes, principalmente eu gostaria de citar aqui o doutor Luiz Fernando, ele é uma pessoa, um juiz muito comprometido, e ele respeita muito a nossa profissão, então, quando tem algum caso mais emblemático, ele é juiz
da Quinta Vara de Família, né? Quando tem algum caso mais emblemático, ele convida o técnico para ir lá, para debater com ele, para falar o que ele acha, ele quer escutar o parecer técnico, ele quer escutar o que o técnico pensa sobre essa situação, entendeu? O que o técnico observou desse atendimento que ele fez com as partes. Então, ele é muito, assim, dedicado, e quando ele avalia que existe alguma situação a mais, como essa questão da alienação parental, ele já encaminha para o depoimento especial, então nós fazemos o depoimento especial junto, e ele, assim, alguns juízes, eles dão muito valor ao nosso trabalho, muito valor, e eles percebem que existe a necessidade do técnico ali dentro, tá? Então, isso é bastante legal, mas, assim, por outro lado, né, gera muito mais trabalho para a gente, você começa a perceber o quanto de responsabilidade com a vida alheia você tem, né, com a vida das partes que estão ali. Então, você toma muito cuidado, muitas pessoas não permanecem, muitas pessoas permanecem e aos poucos vão adquirindo experiência, mas sofrem muito por conta disso, né? Nós temos que ter muita responsabilidade, nós também podemos ser processadas, né, por algum tipo de erro, ou por algum tipo de colocação mal feita, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, uma vez que nós estamos trabalhando com a justiça, com o Tribunal de Justiça, nós não podemos errar, né? É bastante sério, né? Nós estamos lidando com vida alheia. E, assim, conforme chegou a pandemia, a gente ficava no fórum, nós ficávamos bastante no fórum, né, o dia inteiro. Aí, com a pandemia, nós começamos a trabalhar através da plataforma digital, fazer os atendimentos através da plataforma digital. E aí, assim você... só que o início do mês passado, retrasado, veio um provimento, né, abrindo as portas dos fóruns do estado do Mato Grosso, né? Então, eles determinaram um retorno de 100% dos profissionais. Como nós somos profissionais liberais, nós não temos obrigação de cumprir horário, 40 horas, 30 horas, nós não temos essa obrigatoriedade. E aí nós continuamos com o atendimento através de plataforma digital. Quando o caso for um caso mais emblemático, aí a gente vai fazer o atendimento no fórum, nós vamos fazer a averiguação em loco, e aí o nosso atendimento se tornou híbrido, né? Então, assim, normalmente eu acordo, tomo meu café e já venho para o computador. Aí eu verifico o que eu tenho, a gente tem que ter uma agenda, não pode ficar sem agenda, porque é muita coisa, então você acaba se perdendo. Então, você vai olhar sua agenda, você vai fazer os seus contatos, vai agendar, né, tudo que você tiver que agendar, aí você verifica, às vezes o juiz quer que você vá até o fórum, aí você tem que se deslocar até o fórum, se reunir com o juiz. Eu tenho depoimento especial de terça a quinta-feira, período da tarde. Então, mesmo que eu esteja fazendo atendimento híbrido, eu tenho obrigação de ir lá de terça a sexta-feira, desde que estejam marcados, porque eles marcam com antecedência, o doutor faz a designação com antecedência, né? E desde que esteja marcado, eu tenho que estar lá no fórum, de terça a quinta-feira. E aí eu tento conciliar. Período da manhã eu faço meus atendimentos, faço meus laudos, meus relatórios, e à tarde eu estou lá no fórum. Aí nós temos um sistema de plantão. Então, é bem complicado, porque esse sistema de plantão, uma equipe fica de plantão da meia-noite ao meio-dia, e outra equipe fica de plantão do meio-dia à meia-noite. E assim a gente vai fazendo a rotatividade. Fazendo a rotatividade desses plantões. Então, ou seja, se tiver alguma demanda dos oficiais de justiça, uma determinação de busca e apreensão de criança, de idoso, ou seja, o que for, por 3 horas da manhã, você tem que levantar e ir fazer essa busca e apreensão. Nossa, e uma pergunta pessoal, você tem família, né? Você é casada, tem filhos? E daí, não sou casada. não é casada?
Mas eu imagino assim, quem é casado, tem filhos, esse plantão, essa rotina deve pesar um pouquinho, né? Pesa bastante, mas É ossos escolha, do né? ofício. Ossos do Ossos do ofício. ofício, exato. Nossa, olha, eu particularmente, eu sempre fui apaixonada nessa área desde a faculdade. Estudava, 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 mas sempre aquele medo, né, de como é que vai ser, como é que, se eu entrar, será que eu dou conta? Será que vai ser fácil? Será que o pessoal de lá é bacana? Então, Sandra, se eu sou uma acadêmica, ou eu sou uma psicóloga já formada, igual, né? E eu quero me preparar para essa área. O que que você, que já está nessa área há tanto tempo, o que que você recomenda, ou que conselho você dá para esse pequeno psicólogo com os olhos brilhando para essa área, que quer tanto trabalhar nessa área? Qual a sua recomendação, os seus conselhos? Inicialmente, eu posso aconselhar ele a fazer um curso, né, de psicologia forense, que é muito rico, muito rico. Ele dá para você noção das leis, que você tem que ter noção de lei, entendeu? Para trabalhar, para que você possa desenvolver o seu trabalho com coerência, porque sem conhecer a lei, você começa a sair fora daquelas determinações. Então, aí eis o risco dos erros, né? Então, você tem que conhecer as leis, Maria da Penha, as leis básicas com que você vai trabalhar. Maria da Penha, alienação parental, divórcio, depoimento especial, a lei da violência contra criança e adolescentes. O Né? estatuto, então, tem que saber inteiro. Isso, você tem que não necessariamente inteiro, mas você tem que ter uma base dessas leis, Isso. né? Assim, até teve uma psicóloga que entrou, né? E aí a gente foi, final de ano, fomos fazer amigo secreto, e eu dei um livro para ela que falava sobre a família, o estudo de família, como se dava, separação, né? A convivência, quando a pessoa ela tem uma convivência, quando ela mora junto, eu esqueci o termo agora. Ah, eu esqueci o termo também, mas eu sei o qual que você está falando. Então, então, eu estou tentando ler aqui, achar o termo, mas eu não achei. Então, separação, reconhecimento e extinção de união estável, né? É importante que a pessoa tenha algumas pinceladas acerca desses conhecimentos, né? Quando você entra, assim, tendo esse tipo de conhecimento, para você é até um pouco mais fácil, né? E aí a questão emocional, trabalhar bastante essa questão emocional, a postura do profissional diante das partes, né? Você tem que ter uma postura, você tem que saber muitas vezes dizer não às partes, e isso é complicado. Por exemplo, o juiz ele determina um estudo com as partes. Aí vem, advogado quer entrar na sala na hora que você vai atender. Família quer entrar na sala na hora que você vai atender. Assim, algumas pessoas que estão alheias ao processo, às vezes elas querem intervir, querem estar dentro e intervir, entendeu? Esposa que quer entrar na sala na hora do atendimento, você tem que dizer não. Não, mas como? Baseado em quê? Baseado nas determinações judiciais, principalmente advogado, que eles, né, têm conhecimento da lei, então, muitas vezes, eles se colocam, né, de uma forma contundente, né, Uhum. e falam que eles sabem da lei, que a gente está baseado em quê, para não deixar ele entrar, né? E aí a gente fala que estamos baseados na determinação judicial, né? Se ele tem alguma dúvida, ele vai juntar no TJE, que é uma plataforma, né, do judiciário, e vai solicitar, né, ao magistrado, né? Mas em geral não ocorre, não pode, né? Porque o juiz ele não quer interferência, né? No momento do atendimento. Ele quer o atendimento com as partes, ele não quer interferência nem de advogado, né, que muitas vezes acaba interferindo no resultado. Então, mais ou menos isso. Haja jogo de cintura, né? Muito. Muito jogo de Muito. cintura. E, Sandra,
desse trabalho todo, você sempre soube que você queria trabalhar com isso desde a graduação, ou isso foi um sonho construído ao longo do tempo? Isso é mais uma pergunta pessoal mesmo. Eu sempre me identifiquei muito com essa demanda, e quando eu entrei para a faculdade, quando eu fazia os estágios, a mim vinham só os atendimentos de alta complexidade, só esse tipo de atendimento. Então, aos poucos, eu fui me envolvendo, fui aprendendo, entendeu? A separar o que é emocional, né? O que é racional, né? A separar, mas assim, a cada local que você vai, primeiro você tem aquele susto, né? O susto inicial, né? E depois você vai criando, como eu disse, um mecanismo de defesa. Quando eu iniciei, por exemplo, no meu início, bem início de carreira, eu fui trabalhar numa creche, municipal muito pobre, muito pobre, muito pobre. Então, tinha várias situações extremas também, de abuso sexual, de crianças que a mãe era andarilha, que o pai morria, e aí ela era criada por irmãos e tal. Então, isso me deixava muito entristecida. Eu entrava no banheiro para chorar, entendeu? Isso me deixava assim, mas aos poucos você vai introjetando, né, a necessidade de ser um profissional, né, que você está ali para apoiar, né, então você tem que ser um pouco racional também. Entendi. E durante todo esse período, eu imagino que você fez supervisão, ou faz supervisão, ou alguma mentoria, porque a gente percebe na nossa prática profissional, eu trabalho com clínica, mas a gente percebe que existem casos que a gente precisa de um outro profissional para estar ajudando, a gente precisa da supervisão. Isso não é errado admitir, não é ruim, pelo contrário, você ser um profissional que percebe que o seu trabalho chegou num ponto que você não consegue ter um insight, às vezes, ou está travado em alguma coisa, você procurar uma supervisão, uma mentoria, te ajuda nesse processo. É o seu caso? Você já teve supervisão ou mentoria na sua área de atuação atual? Não, então, quando a gente entra no fórum, você entra do jeito que, com a cara e com a coragem. Você foi ali, participou de um processo seletivo, você demonstrou ali os seus conhecimentos e você, teoricamente, está apta a exercer a profissão. Mas quando você se depara com a realidade, é outra situação. A nossa equipe é muito grande lá dentro do fórum, né? Então, nós temos muitos psicólogos, nós temos psicólogos também na enfermaria, caso você tenha necessidade, você pode procurar, no Tribunal de Justiça também, entendeu? Então, esse trabalho é para os efetivos. Só que nós credenciados, caso seja necessário, nós podemos procurar também, que nós somos atendidos. Mas, assim, lá dentro do fórum mesmo, como a equipe é grande, tem vários psicólogos, então você acaba tirando suas dúvidas, acaba fazendo uma supervisão lá dentro mesmo com eles, entendeu? Cada um auxilia o outro, digamos assim, né? Entendi. O bom, então, de você ter uma equipe multidisciplinar é essa, né? Vocês têm esse momento de tirar as dúvidas, de pedir talvez ali uma ajuda, de pedir uma orientação. Então, eu imagino que é uma equipe bem unida, então. Muito, muito. Nós somos unidas pela nossa causa, né? Nós queremos reconhecimento, né? Então, essas dores, essas angústias, nós dividimos no dia a dia e isso faz com que a gente seja unida, né? É importante que a gente seja unida. Essa união realmente faz a força de vocês aí dentro. Sandro, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu particularmente sanei muitas dúvidas, foi muito boa essa entrevista. Eu vou correr atrás dos seus conselhos, como você disse, quem sabe futuramente aí, né, a gente já não consiga esse trabalho. Mas eu gostaria que você desse suas considerações finais para quem está assistindo esse vídeo, às vezes pensa nessa área, nessa carreira, seja uma pessoa que vai fazer psicologia ou que já é graduando em psicologia, ou como eu, né, que já é formado,
pode deixar suas considerações finais para essa galerinha que está vendo o vídeo e fique à vontade para falar agora, dê a sua palavra. Assim, para as pessoas que querem, né, que estão no início, né, de todo esse processo, esse desejo de trabalhar com a psicologia forense, é importante que a gente se capacite, que a gente corra atrás, se você quer, vai atrás, porque não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. E, assim, eu vejo que, além de tudo que você tem que se capacitar, essas questões teóricas que são extremamente importantes, a gente estava falando das leis, né? É importante demais que a gente tenha um conhecimento e que a gente tenha uma leveza para que a gente possa aceitar o que vem de novo, entendeu? O que é novo. Por exemplo, você é credenciado, você entrou no fórum, então você tem que ter essa leveza de aceitar aquilo que é novo. Então, muitas situações, às vezes, a gente acaba errando, mas é errando que se aprende, né? Inicialmente, por isso que é importante a capacitação, a pessoa precisa estar capacitada. Como eu falei, é complicado, é difícil, porque você está trabalhando com a justiça, então você está trabalhando com a vida alheia, né? Então você não pode errar. Só que no início sempre acontecem equívocos, mas assim, eu posso dizer por mim, tem uma equipe muito boa, né, que sempre vai estar te respaldando lá dentro, mas assim, além de tudo isso, eu vejo que a pessoa tem que gostar, ela tem que ter aptidão. Se não tiver, a pessoa não permanece. Muitos casos dentro do fórum de pessoas que iniciam, que não se adaptam e que pedem o descredenciamento por não conseguir se adaptar mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa ela tem afinidade, né, com esse tipo de trabalho, ela junto com a capacitação, ela tem sucesso. Mas se a pessoa ela só gosta e não consegue se moldar, né? Porque é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Então, a pessoa precisa estar moldada, né? As normas, porque a gente tem que cumprir, ou seja, é o cumpra-se do juiz, né? Então, nós estamos ali para cumprir a determinação do juiz. Então, nós temos que ter essa leveza, né, de aceitar, né, as determinações que vêm para a gente, né? E, mais do que isso, eu acho que o técnico que entra hoje no Tribunal de Justiça, ele tem que ter muita força, muita garra, porque, além de todos esses desafios diários, nós ainda temos esse desafio dos provimentos que vêm do Tribunal de Justiça. Alguns provimentos, eles acabam melhorando para o Tribunal de Justiça, né, e dificultando a situação da equipe técnica, né? E aí a gente tem que estar unido, a equipe tem que estar unida, falando a mesma linguagem, para que a gente possa criar forças e lutar pelos nossos direitos, né? Porque, infelizmente, muitas vezes nós não temos reconhecimento. Além de tudo, de todos os desafios, nós ainda temos esse desafio que é muito grande, que a gente precisa lutar para superar, que é a falta de reconhecimento. São bastante dificuldades aí ao longo do caminho, mas essa luta não vai acabar, ela vai criando mais força e mais suporte. Então, a gente sonha e a gente espera e vai dar certo no futuro dessa profissão ser muito mais reconhecida do que ela já é hoje em dia. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Eu imagino que todas as pessoas aqui que assistiram adoraram. Realmente foi maravilhoso. Para mim, particularmente, foi muito bom poder conhecer você. E para o pessoal que está assistindo o canal, não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E esse foi o Conhecendo a Profissão, Psicologia Forense, com a psicóloga Sandra de Cuiabá.
Muito obrigada a todos, muito obrigada, Sandra. Obrigada, bom dia. Bom dia.